Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma página da Vida dos 12 Césares, né? Um livro de Suetônio, numa edição do século XVI, né? Tá escrito ali, inclusive, Caesar Dictator, né? E tem essa imagem em evidência que mostra uma mulher deitada, né? Com a barriga aberta e uma criança saindo da sua barriga, né? Bom, essa imagem a gente poderia dizer que é a imagem de uma cesariana, né? E mais especificamente a cesariana de César. Essa, aliás, não é a única imagem que representa isso, há outras iluminuras e gravuras medievais também com essa ideia da cesariana de César. E não estranhe essa aparência medieval do César, porque não era uma preocupação da época mostrar diferenças históricas de vestuário, coisa do tipo. Todo mundo nas iluminuras medievais é medieval, mas enfim, não é isso que nos interessa para o vídeo aqui. O que nos interessa é realmente saber isso, né? Será que César nasceu de cesariana? E afinal a palavra parece sugerir isso, né? E mais importante talvez ainda, né? Fazia-se, né, cesariana na antiguidade? Então é disso que eu vou falar nesse vídeo, né? E primeiramente, para responder essa última pergunta, sim, surpreendentemente havia o procedimento de cesariana na antiguidade, mas com um detalhe importante que eu vou falar já já, né? Mas antes, só para comprovar assim que havia cesariana na antiguidade, a gente tem relatos até do século VII antes de Cristo em Roma, das leis régias de Numa Pompílio, que seria ali o segundo rei de Roma, né? E que diz que é proibido enterrar uma mulher grávida sem antes cortar fora dela o feto, né? Ou retirar por corte o feto do seu útero. Há várias outras referências à cesariana, ou pelo menos essa extração do feto por corte, né, da barriga da mãe na antiguidade e assim, várias culturas, mas a gente vai focar aqui em Roma, que é o que nos interessa, porque é onde César vai nascer. E é interessante até que no imaginário greco-romano, nascer sem passar pela vagina era considerado até auspicioso, né? Vários deuses mesmo e heróis greco-romanos nasceram por parto como a cesariana, né? E outras formas de parto que não passam pelos canais ali habituais. Asclépio, por exemplo, né, que é um deus associado à medicina, nasceu de cesariana, né, segundo os mitos. E parte da explicação do porquê que essas figuras valorizavam, né, o parto por cesariana, por exemplo, era de que considerava-se que esse passar pela vagina, né, era até meio assim sujo ou desonroso, né? Tem até uma expressão em latim que se refere ao nascimento inter faeces et urinam, né? Entre fezes e urina ali, considerando realmente o momento do nascimento normal, o parto normal, como meio asqueroso. Mas beleza, né? Tem todas as histórias de heróis e deuses que nasceram de cesariana, mas César, né, Júlio César, teria nascido realmente cesariana? Então, na verdade, essa ideia ela começa a ganhar muita força na Idade Média, e muito mais por causa de certos trocadilhos ali que os autores que eram obcecados por etimologia, né, pela história das palavras, vão fazer, do que de fato por qualquer tipo de evidência histórica. Então, por exemplo, né, Isidoro de Sevilha, né, que é um autor do século VI ali, depois de Cristo, e que escreveu um livro chamado justamente Etimologias, vai escrever em certa altura ali do seu livro que Júlio César foi chamado de César porque foi cortado para fora de sua mãe, né, fazendo um trocadilho com a palavra caessos, significa cortado, né? E ele também diz que ele foi chamado de César porque tinha muito cabelo, e que é um trocadilho com caesares, né, que seria uma palavra para cabeludo, e também porque ele teria supostamente olhos azul acinzentados, né, que a palavra em latim para isso é caesius. Então todas essas palavras parecem com Caesar, né, com César em latim, mas esses trocadilhos provavelmente não têm muita base histórica, né, como eu disse. A gente sabe, por exemplo, que familiares de Júlio César anteriores a ele, né, já carregavam esse nome. O primeiro deles provavelmente foi o Sextus Júlio César, né, no século III a.C. Então, assim, César não precisava ter nascido de cesariana para receber o nome de César. E além disso, a gente sabe também pelo próprio Júlio César, né, que escreveu bastante, escreveu inclusive um livro chamado Da Guerra Civil, em que ele fala sobre a mãe dele e da importância da mãe dele na sua criação, na sua formação e nos primeiros anos ali da atuação pública dele, né? Ou seja, a mãe de Júlio César estava viva
após o parto, né? Ela sobreviveu ao parto de César. E é aqui que a gente entra naquele detalhe que eu estou sonegando lá desde o início do vídeo, sobre a cesariana na antiguidade, é que a cesariana tinha uma chance praticamente de 100% de matar a mãe nesse período, né? A cesariana na antiguidade era um recurso para salvar o bebê, apesar da vida da mãe, né, de certa forma. Muitas vezes os dois morreriam, né, e se tira o bebê, ou então um dos dois morreria e se prefere preservar a vida do bebê e retira-se o bebê às custas da vida da mãe, né, que acaba morrendo no procedimento da cesariana. Só a partir do século XVI é que a gente vai ter registros mais confiáveis de pessoas que sobrevivem, né, mães que sobrevivem ao processo de cesariana, mesmo assim muito raras, né, e, finalmente, a cesariana como uma opção, né, uma forma viável e relativamente segura de parto, como a gente tem hoje, só vai existir mesmo a partir do século XX, né, com avanços em questões de asepsia e de anestesia e até de transfusão de sangue, né, caso necessário, no caso de hemorragias mais intensas, né. Então, assim, só a medicina do século XX para frente é que vai permitir a cesariana como uma escolha, às vezes, ou como um recurso seguro, né? No momento do parto. Então, resumindo, né, se César tivesse nascido de cesariana, a mãe dele não teria sobrevivido, e ele diz que ela sobreviveu, então provavelmente ele não nasceu de cesariana, mas por causa dessa obsessão por etimologia e por trocadilhos ali, mas trocadilhos sérios, né? Investigações etimológicas das palavras que acabavam resultando nesses trocadilhos, a gente acabou tendo essas iluminuras, essas gravuras, e esse mito até que impera até hoje em certas áreas, de que a palavra cesariana vem de César, né? Que teria nascido de cesariana. Mas enfim, vocês já tinham ouvido falar que César tinha alguma relação com cesariana? Comente aí, comente o que vocês acharam dessa história toda, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!